Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje eu vou contar para vocês histórias de filmes de terror que foram baseadas em casos reais. Você com certeza já assistiu algum desses filmes e agora vai saber que aconteceu de verdade. Fiquem ligadinhos aí. Histórias típicas de filmes de terror que foram baseadas em casos reais. Os filmes de terror estão repletos de histórias com casos sinistros, sejam demoníacos, com presença de espíritos, assassinos loucos ou muitos outros tipos de seres assustadores. Felizmente, essas histórias são criadas pela imaginação dos criativos roteiristas de Hollywood. Ou não, muitos dos enredos dos filmes de terror tiveram algum tipo de inspiração aos casos reais. Claro, com as devidas alterações aqui e ali, para deixar a história mais interessante para o grande público. Veja alguma dessas lendas reais que invadiram os filmes. O Brinquedo Assassino. O clássico filme Brinquedo Assassino de 1988 é lembrado hoje por muitos adultos como um dos filmes aterrorizantes da década de 80. A mãe de um menino dá para o filho um boneco de presente. Esse depois é revelado estar possuído por um serial killer e faz coisas erradas para culpar o pobre menino. O resultado? Bem, o nome do filme já diz tudo. Acontece que esse enredo é parcialmente baseado em uma história que ocorreu no começo de 1900, na Flórida. O solitário menino, Gene Otto, ganhou de seus pais um boneco em tamanho real, feito especialmente para ele. Gene o nomeou de Robert e passou a ficar bastante tempo com o brinquedo. Ele vestiu o brinquedo como ele próprio, dormindo com ele e fazendo com que o boneco se sentasse com a família no momento das refeições. A lenda diz que as coisas ficaram esquisitas quando uma das empregadas da família Otto se irritou com os patrões por ser tratada injustamente. Por isso, ela lançou um feitiço voodoo para o boneco ganhar vida, algo semelhante ao que aconteceu com o Chuck. Depois disso, os pais de Gene Otto ouviram conversa de Robert e o boneco, respondendo com um timbre de voz sinistro. Além disso, objetos na casa começaram a ser quebrados e desaparecidos, fazendo com que Gene culpasse Robert por tais ações. Assustados, os pais trancaram Robert no sótão para que ele fosse esquecido. Depois que os pais morreram, o garoto recuperou o boneco do sótão e continuou a cuidar dele, mesmo depois de já ser adulto. Relatos dizem que os dois jantavam juntos todas as noites. Depois da morte de Gene, Robert foi entregue a um museu da cidade, dadas as circunstâncias esquisitas que envolviam sua história. Poltergeist e os antigos romanos. O icônico filme Poltergeist fez bastante sucesso quando foi lançado em 1982, trazendo um grupo de familiares que moravam em uma casa que esconde um segredo terrível e que por isso possui espíritos e manifestações paranormais. Por mais que casas assombradas sejam algo relativamente comum em filmes de terror, é interessante notar que eles tiveram origem há séculos atrás, mais especificamente com os antigos romanos. Escritos romanos antigos que datam ao início do século e revelam que casas assombradas por espíritos existem há mais de 2000 anos por aí. Um escritor chamado Plínio, conhecido como o Novo, foi responsável por escrever um relato de algo muito estranho que ocorreu quando um filósofo se mudou para o vilarejo onde Plínio estava vivendo. O filósofo foi informado de um casarão antigo e barato, que as pessoas não moravam por julgar estar abandonado, sem opções, e o homem optou por viver em tal lugar, temporariamente. Relatos dizem que o filósofo acordou de noite com o som de correntes arrastando pelos corredores e gemidos fantasmagóricos. O fantasma de um homem com uma longa barba apareceu de frente dele, fazendo gestos para que o filósofo o seguisse. No jardim do casarão, o fantasma apontou um local. No dia seguinte, o filósofo desenterrou o espaço indicado e encontrou o corpo de um homem acorrentado.
Depois de dar um enterro próprio para o desconhecido cadáver, Plínio escreveu que o casarão deixou de ser assombrado. E essa história foi escrita há aproximadamente 2000 anos realmente. Parece que as histórias de casas assombradas não são mesmo mais originais. Suicídios em série e a música do suicídio. Os filmes japoneses Clube dos Suicidas e a música do suicídio possuem algo em comum. Ambos falam de músicas que estimulam as pessoas a cometerem suicídios, como se fosse algo hipnótico. Esses dois filmes são extremamente parecidos, e por mais que você pense qual está copiando qual, saiba que eles tiveram uma mesma inspiração, que foi a mesma música. E por incrível que pareça, até o cantor cometeu suicídio. A história real dessa música diz que ela foi responsável pelo suicídio de mais de 100 pessoas, que se mataram em diferentes situações, porém todas estimuladas pelo som da música sinistra. A música é de 1930 e se tornou rapidamente popular na Hungria, que também é o país com um dos maiores índices de suicídio do mundo. Se a música realmente possui um poder sobrenatural ou não, nós não podemos afirmar. Porém, é certo que o conteúdo dela é bastante fúnebre. O Apocalipse Zumbi e os escritos mesopotâmicos. É certo que o Apocalipse Zumbi não é algo exatamente original, já que inúmeros filmes, séries, livros e jogos já trataram exaustivamente do tema. Ainda mais hoje, quando os zumbis estão na moda. Contudo, esse fim do mundo repleto de mortos-vivos é um conceito muito mais antigo do que você pode imaginar, mais especificamente com 4.000 anos de idade, originado nas crenças e lendas mesopotâmicas. Um dos mais antigos poemas da Mesopotâmia, há um trecho em que a deusa do amor, da fertilidade, da guerra e do sexo, uma combinação tanto excêntrica, é rejeitada. E como vingança, ela ameaça lançar um exército de mortos-vivos sobre o mundo. Eu deixarei os mortos subirem à terra e comerem os vivos. E os números de mortos superam os números de vivos, dizem algumas das frases do poema. Pois é, parece que quase todos os filmes e histórias de terror se baseiam de algum modo em aspecto do mundo real, sempre caprichando em determinados pontos para deixar as histórias mais sinistras. De qualquer jeito, que bom que os casos mencionados nunca foram exatamente comprovados, ou aconteceram com profetizados. Bem, o apocalipse zumbi ainda pode acontecer qualquer dia desse, né? E você conhece outras histórias do mundo real que podem ter influência à ficção dos filmes de terror? Se conhece, deixa aí nos comentários. O nosso vídeo vai acabando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.